Olá, esse é o vídeo 2 da aula 1 da unidade 3. Eu sou o Rodrigo e a gente vai começar agora a discutir a profundidade de campo e distância focal. Essas palavras elas são relativamente novas para a gente. Quando a gente grava os nossos vídeos caseiros, a gente não pensa muito de que existe distância focal, que existe planos, que existe campos, mas a gente vai começar a repetir isso agora, porque isso tem uma capacidade expressiva bastante interessante, inclusive depois a gente vai ver que nos momentos de construção de atividades de ensino, pensar em enquadramentos e distâncias focais são bastante interessantes para a construção do discurso que a gente faz no vídeo. Bem, a distância focal é aquela distância que define a maior ou menor aproximação da imagem, ou seja, eu posso definir isso tanto aproximando por zoom, ou seja, quando você está lá com a sua câmera, você usa o zoom para deixar algo mais próximo, ou posso fazer isso aproximando a própria objetiva do objeto que eu quero gravar, ou seja, aproximando a lente do meu celular, da minha câmera, daquilo que eu estou querendo gravar no meu vídeo. A ideia que acontece é o seguinte: quanto mais eu aproximo o meu zoom, ou seja, quanto mais fechado o meu zoom estiver, mais próximo está o objeto, não é isso não? E menor é a minha distância focal, ou seja, maior é a chance dos objetos que estão em torno daquilo que eu estou gravando estarem menos nítidos. Ou seja, quanto mais fechado está o meu plano, menor é a minha distância focal. Ou seja, quanto mais próximo o meu zoom, a minha câmera está do meu modelo, daquilo que eu estou gravando, menor é a possibilidade de maleabilidade de foco que eu tenho. O que isso significa? Bem, no próximo slide a gente tem uma imagem que explica bem isso para a gente. A gente tem ali 5 números, 1, 2, 3, 4 e 5. Se vocês observarem, vocês têm também um ângulo que no 5 ele está mais fechado e no 1 ele está mais aberto. Então, se vocês observarem, no 1 eu tenho mais possibilidade de foco do que no 5. Ou seja, quanto mais próximo, menor é a minha distância focal. Isso pode estar exemplificado para a gente na imagem que vocês veem no próximo slide. Observa essa imagem, e para o vídeo por alguns instantes e pensa: o que você poderia dizer da relação foco e plano? O que você consegue ver aí? Bem, se a gente observar, a gente vai perceber que tem pelo menos 3 planos. Um plano A em amarelo, um B em verde e um C ali com a letra preta. Não é isso não? O plano A ele está um pouco mais focado, ele é imediato, ele está na nossa frente, está tudo nítido, tá certo ou não? Um plano B, que é o segundo plano, ele é intermediário, os objetos estão lá. Eu identifico as flores, mas eu percebo que elas são meio embaçadas, meio desfocadas. A C seria o último plano, o terceiro plano. A imagem está tão desfocada, está tão não nítida, que eu praticamente não consigo perceber o que está ali. Por que isso acontece? Porque como eu estou com o meu zoom muito próximo do primeiro plano, a minha distância focal está pequena, ou seja, eu só consigo ver aquilo que está imediatamente próximo à lente. Isso contrasta, por exemplo, totalmente se eu pegasse essa câmera e abrisse totalmente e fizesse um plano geral, onde tudo estaria de foco. Isso acontece por quê? Quando eu tenho 2 planos, normalmente o segundo plano ou o terceiro plano, eles estão numa distância focal diferente do primeiro plano. O primeiro plano fica em foco, sempre mais em foco, por isso que ele é mais nítido. Quanto mais aberta a objetiva, menos planos eu tenho. Ou seja, qualquer mudança brusca no primeiro plano, ele pode ser de foco. Já o segundo e o terceiro, não. Eles são ali livres. Se minha objetiva estiver totalmente aberta, como por exemplo, quando eu vejo o plano geral de um estádio de futebol, tudo constitui um plano só e nada sai de foco. Esse foco, então, não tem a ver com a nitidez e com a ênfase que o fotógrafo está dando nesses planos. Iluminação é uma coisa extremamente interessante. Ela tem uma função dupla. Ela tem uma necessidade, porque a câmera ela capta a luz diferente do olho humano. Então, normalmente, ela precisa de mais luz do que o olho humano.
E segundo, ela tem uma relação expressiva, né? Há muito do que a gente vê em vídeo, muito do que a gente vê em cinema, depende de efeitos de iluminação, ou seja, uma iluminação que propositalmente enfatiza determinadas características de uma cena, de uma circunstância, de uma pessoa. Né? Na verdade, muita gente considera a iluminação a alma da própria imagem, né? Porque é a iluminação que muitas vezes determina o que a gente vê em cena. No próximo slide a gente tem uma imagem, não é isso não? Que ela mostra algo bem interessante para a gente. A gente tem uma pessoa sentada numa cadeira, a gente tem uma luz em volta dessa pessoa e um ambiente um pouco mais escuro, um pouco mais soturno, né? É clara a ênfase que a iluminação dá nessa pessoa. E essa luz não é uma luz natural, ela é uma luz que ela foi construída para que a pessoa tenha essa ênfase, né? Bem, a gente tem vários tipos de luz, né? A luz natural é aquela que ilumina o modelo, que ilumina o ambiente, né? Quando a gente sai à luz do dia, a gente está à luz natural, né? Ela é geral, ela pega todas as coisas por igual, claro, né? Se você não estiver embaixo de nenhum objeto que ele crie sombra, né? Como eu já falei, né, as câmeras precisam de mais luz do que o olho humano precisa, né? Mas a luz natural, às vezes, ela pode ou não ser o suficiente para a objetiva. O que eu quero dizer? Se você estiver lá fora, na rua, ao sol de meio-dia, provavelmente qualquer câmera é capaz de gravar qualquer cena. Mas se você estiver trancado no seu quarto, com as janelas fechadas, provavelmente o seu olho é capaz de perceber certas coisas que uma câmera não será capaz, né? É nesse momento que a gente precisa de luz artificial. Né? A fotografia noturna é um exemplo legal disso. Muitas vezes você tira a fotografia noturna e a fotografia ela fica cheia de pequenos risquinhos, ela fica um pouco amarronzada ou acinzentada. Isso é porque a câmera está tentando compensar a falta de luz, né? Tentando transformar aquilo que você fotografou em algo o mais visível possível. Às vezes também a gente percebe quando a gente tira uma foto à noite, ela fica borrada. Por quê? Porque a câmera ela abre a sua íris para receber a maior quantidade de luz possível. Quando ela faz isso, ela deixa a câmera mais sensível para movimentos, ela mexe um pouco na nossa distância focal. Né? Quando a gente usa flash, por exemplo, lá quando o próprio celular avisa para a gente ter necessidade de flash, a gente usa o flash para tirar uma fotografia, a gente percebe que o primeiro plano ele fica muito mais claro do que o segundo plano. Por quê? Porque está escuro, está à noite, a luz não se propaga tanto assim, e o modelo que está na nossa frente, ele segura boa parte da luz que a gente coloca. Né? Bem, como a gente falou, a gente tem dois tipos de luz, a artificial e a natural, não é isso não? A luz artificial, ela ilumina o objeto, mas ela também cria ambientações, como a gente viu lá naquela fotografia daquela pessoa sentada na cadeira. Né? Ela realça elementos, ela destaca pessoas, ela destaca objetos, ela preenche a nossa cena, ela insere ou tira sombras nesse processo de ambientação. Né? Ela pode ser uma luz mais dura, onde você percebe a luz mais claramente marcada na pessoa, ou ela pode ser uma luz mais difusa, que simplesmente preenche o ambiente. Tudo vai depender daquilo que o fotógrafo mostra, da intenção do fotógrafo. Né? No próximo slide, a gente pode observar um exemplo de uso de luz. Né? A gente tem lá uma animação que mostra para a gente variação de luz, ou seja, um refletor andando em volta da pessoa e criando diferentes efeitos de sombra e luz. Essa pequena animação demonstra para a gente qual o efeito da luz artificial em um modelo, em uma pessoa ali parada. Né? Normalmente, o vídeo que você assistiu, ele mostrou um esquema que ele chama de um esquema mais clássico, né? e natural para a iluminação. Né? A gente acaba tendo ali dois refletores de frente e um refletor de fundo, como vocês podem ver no slide. Né? Você tem a câmera, né? O objeto que eu quero gravar, você tem o que a gente chama de key light, né? Que seria a luz principal que iluminaria. A número 2 seria fill light, ou luz de preenchimento. Né? E a terceira luz, que seria a backlight ou contraluz. Né? Esse esquema básico que normalmente a gente usa e ele é bastante fácil de produção. Né? A key light ela é a luz mais importante, é ela que garante que minha modelo está iluminada. Né? Ela tem a função de deixar esse modelo visível. Né?
A luz de preenchimento, o fill light, é uma luz que diminui o contraste, ou seja, quando a luz ela vem muito por um lado só, eu costumo ter sombra do outro lado do rosto, né? Essa luz de preenchimento, ela ameniza essa sombra de forma que o rosto ou o objeto fique visível, né? O contraluz ou fill light, o contraluz ou backlight, ele é a luz que ela serve para me diferenciar do fundo, ou seja, se eu não tenho uma luz que vem do fundo, eu tenho uma tendência de juntar o indivíduo com o fundo. Essa luz dá esse recorte, dá esse destaque que a gente tem, né? Bem, muito obrigado por terem seguido até aqui. Esse é o final do segundo vídeo da primeira aula da unidade 3. Até logo.